Tem alguma coisa do teu passado que te incomoda hoje? Lembranças que te machucaram, coisas que te fizeram mal? Se você não romper com o seu passado, muito provavelmente você vai repetir ele agora no futuro. Hoje, aqui no Forjando um Legado, vamos falar sobre como romper com as coisas que nos causaram dor no passado. Me acompanhe aqui, por favor. Vamos fazer uma pequena oração para iniciar nosso dia abençoados pelo Pai. Pai amado, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por Tua presença em nossas vidas, muito obrigado porque o Senhor nos capacita, nos ensina, nos traz a verdade e queremos hoje, Pai, com base na Tua palavra, com base naquilo que o Senhor deixou para nós, aquilo que o Senhor nos traz todos os dias através da Tua palavra, que possamos aprender a romper com aquelas dores do passado e termos uma vida, um futuro maravilhoso, baseado no amor que temos por Ti e no amor que o Senhor tem por nós. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa o nosso encontro de hoje, que possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós. Amém. Tenha um dia muito bom. Vamos falar sobre as dores do passado, aquelas coisas que nos causam, que nos incomodam, né? Muitas vezes são heranças, são tratamentos que tivemos por pessoas da nossa família, pessoas que nos amaram, mas que por não saberem conduzir, não saberem como agir, nos causaram algum trauma. Então, todo homem, né, tem um passado, mas nem todo homem deixa o passado no lugar certo. Muitos repetem os erros dos pais, os vícios dos avós, os traumas da infância, os padrões emocionais que herdaram, sem nem perceber. A gente muitas vezes carrega coisas que a gente não gostava que fizesse conosco. A gente tem situações, tem frases, tem palavras, tem atitudes, tem comportamentos que nós não gostávamos de ver nas pessoas que os tinham, que faziam essas atitudes, mas que a gente aos poucos foi incorporando, foi achando normal e hoje, sem perceber, repete esses padrões. Frases que não têm sentido, por exemplo, maneiras de se comportar que nos atrapalharam e que hoje a gente se comporta da mesma maneira. Então, como é que a gente pode romper com isso? Como é que a gente pode ser uma nova criatura com base na palavra? A palavra diz o seguinte: se alguém está em Cristo, é nova criação. Mas tem muito homem em Cristo vivendo como se ainda estivesse preso no que o pai fez, no que a mãe falou, no que viveu lá atrás. E ser nova criação não é mágica, é decisão diária. É reconhecer o que precisa morrer para que o novo viva. A gente tem que muitas vezes entender que o que passou, passou. Aqueles rótulos que nos deram no passado não servem mais para nós. Aquilo que nos disseram que tu é atrapalhado, tu é fraco, tu não sei o que, tu é muito descuidado. Frases que muitas vezes os pais falam como forma de corrigir, como forma de tentar melhorar o filho, né? Mas que causam muitas vezes traumas. Se a pessoa pensa e aceita aquela palavra como verdade, passa a viver daquela forma. E o que a gente tem que entender é que o passado fica no passado. A gente vive hoje uma situação nova, uma vida nova. E aquilo que nos disseram no passado, aquilo que nos machucou no passado, hoje não tem mais que viver conosco. Aquilo ficou atrás. Mas se a gente não tivesse a consciência, não perceber que algumas coisas que nos machucaram podem estar presentes na vida de hoje, a gente segue vivendo assim, segue carregando aquele tipo de inverdade, mas que a gente trata como se fosse verdade e assume para a nossa vida situações que não deviam mais estar existindo. Quer ver um exemplo prático de repetição inconsciente? Você teve um pai ausente
teu pai não participava da tua vida, uma pessoa que não estava junto, e hoje você foge da responsabilidade emocional. Você não quer se casar, ou não quer ter um filho, não quer ter a responsabilidade de ser aquilo que você queria que o seu pai tivesse sido com você. E isso é inconsciente muitas vezes, geralmente. Ninguém faz isso porque quer. Mas aqueles traumas, aquelas coisas que nós vivemos, nos trazem situações atualmente que remetem àquele passado. Você cresceu sendo humilhado e hoje vive tentando provar algo. Alguém te dizia que tu era fraco, que era isso, que tu era aquilo, que tu era desajeitado, que tu era incapaz de alguma maneira de fazer alguma coisa, e hoje você passa o tempo todo querendo provar que consegue. Isso é coisa que são reflexos do passado, que não tem mais que existir, sabe? Te disseram que o homem não chora. Muito comum, né? Antigamente, principalmente, dizer que o homem não chora. O homem não chora. E hoje você trava tudo aquilo que sente. Você não traz para a realidade aquilo que você está sentindo, porque te disseram lá atrás que o homem não chora. E você acreditou. Te ensinaram a vencer na força. E hoje você vive sobrecarregado e solitário. Você faz tudo sozinho. Tudo é com você. Tudo é você que tem que carregar, tem que fazer, tem que resolver. Porque te ensinaram a vencer na força. E essas coisas que a gente faz inconscientemente são muitas vezes esses reflexos daquilo que a gente viveu, daquilo que nos machucou, daquilo que nos incomodou no passado e que a gente inconscientemente traz para a realidade de hoje, para a vida que a gente vive hoje. E como é que a gente pode romper com esse passado? Como é que a gente pode botar um ponto final nas coisas que nos machucaram, nas maldições dos nossos avós? Os avós fumavam. Por que hoje você tem vontade de fumar muitas vezes? Porque tinha uma pessoa que você reconhecia como líder, como importante, como referência, e aquela pessoa tinha um hábito que era ruim. Mas você, ao tentar se aproximar, ao tentar ser mais parecido com aquela pessoa, acaba assumindo hábitos que aquela pessoa tinha. É necessário entender os comportamentos que temos hoje e romper com as coisas que não nos fazem bem. Então, uma coisa que a gente pode fazer para romper com as coisas que nos incomodaram, tem cinco atitudes bem simples para a gente fazer isso. Tá? Não é que seja fácil, mas são simples. Tá? São atitudes simples. Requerem muitas vezes mais vontade. Mas a gente tem que reconhecer, em primeiro lugar, reconhecer aquilo que nos incomodou no passado, que a gente sabe que não é bom e que a gente está repetindo hoje. Entender o que é essa coisa que a gente tem hoje, que alguém reclama de nós hoje, nossa esposa, nossos filhos, nossos amigos falam que a gente é de um jeito, e a gente fala, eu não sou assim, eu não quero ser assim. E pense se a pessoa que você não gostava que era assim, era importante para você. E hoje você está repetindo um padrão que você nem queria repetir. Mas reconheça, em primeiro lugar, que se você tem esse comportamento, reconheça que ele existe. Dê nome a esse comportamento atual. E o que você viveu lá atrás e o que está se repetindo hoje. Pode ser uma maneira de falar, pode ser um tipo de comportamento não consigo acordar no horário, não consigo levantar na hora certa. Isso você tem que mudar essa concepção, tá? Isso aí se você repete esse tipo de situação, você está reforçando esse comportamento. Você consegue acordar na hora certa, você consegue ser pontual. Quem você tinha no passado como referência que agia assim, que se atrasava constantemente, que não chegava no horário? Certamente alguma pessoa da sua vida que é importante tinha esse comportamento e você inconscientemente assumiu para você também fazer isso. Mas é uma decisão você mudar esse comportamento, decisão você mudar esse conceito. Então você hoje pode dizer para você mesmo que eu chego no horário, eu cumpro meus compromissos, eu entrego as coisas no prazo, porque você é uma nova criatura, você pode decidir fazer coisas novas e fazer aquilo que lhe convém. Independente do que o passado dizia, independente do que as pessoas que você amou e respeitou e teve como referência diziam ou faziam, né?
Perdoe. Muitas vezes, tá? A gente tem coisas que nos incomodam hoje porque a gente tem uma mágoa com alguém, alguém nos machucou, nos feriu, nos humilhou, nos tratou mal, numa época que a gente não tinha como se defender, muitas vezes como em criança, ou então em uma fase da vida que a gente tinha alguma dificuldade, e essa pessoa, essa mágoa que a gente pode estar carregando, faz um mal enorme. E por causa dessa mágoa, muitas vezes, inconscientemente, a gente repete aquele comportamento que nos incomodou no passado, que nos magoou no passado, atualmente, com pessoas que estão sob a nossa liderança, porque a gente começa a agir de maneira inconsciente com comportamentos que nos incomodaram. Então, a segunda coisa para você romper com o passado, perdoe. Não é que você tenha que ir pedir perdão para a pessoa. Muitas vezes a pessoa que nos magoou nem está mais aqui, nem está mais no nosso ciclo de convivência, ou já faleceu, não importa, perdoe, declare perdão, porque esse perdão não é que vai fazer bem para você, para a pessoa que você está perdoando. Esse perdão faz bem para você. Perdoar é bom para nós. Quando a gente perdoa aquilo que nos incomodou, aquela pessoa que nos fez um mal, a gente está rompendo com o passado. O perdão liberta, o perdão te liberta. Então, pense naquilo que te incomodou, naquilo que fez mal, aquilo que me machucou. Perdoe essa pessoa, declare o perdão, sinta o perdão fluindo de você, porque o perdão liberta, o perdão te deixa leve, sabe? Não espere o sentimento, né? Perdoe por decisão. Você pode não ter vontade de perdoar, você pode ter uma mágoa tão grande que eu não quero perdoar aquela pessoa, mas perdoe por decisão, decida perdoar, porque isso vai fazer bem para você, vai libertar esse passado que te incomoda. E não é sobre eles merecerem, tá, o teu perdão, é sobre você se libertar. As pessoas muitas vezes não merecem esse perdão, porque agiram mal, foi ruim, mas você perdoando, você se liberta. Então a segunda atitude para romper com o passado é perdão. Terceira, confesse. Confesse o que é? É você falar com uma pessoa que você tem como referência, seja o pastor da sua igreja, seja o padre da paróquia, seja alguém que você tem conhecimento, que é líder, que anda com Deus há mais tempo, que saberia te ouvir, te entender e reconhecer que você está rompendo com esse passado. Então, um amigo de confiança, uma pessoa que você tem, né, liberdade para conversar. Então, converse e confesse. Olha, eu passei por uma situação lá atrás que foi muito difícil, porque eu quero te contar isso aqui, porque, olha, isso me incomoda até hoje, mas eu quero deixar isso lá atrás, eu não quero mais viver com isso. Mas aconteceu isso aqui, ó, fizeram isso comigo, me falaram tal coisa, eu fui muito humilhado de tal forma, eu sofri muito com tal pessoa, Olha quem está aqui. Ica, tudo bom, Ica? A gente tem uma referência, muitas vezes, na comunidade que a gente vive, na família, enfim, você pode procurar essa pessoa e contar as coisas que te incomodaram, pode contar as coisas que te fizeram mal, e esse contar, expor essa situação, muitas vezes também nos liberta, ela resolve, né, a situação. Então, o confessar é trazer para a luz aquilo que nos incomodou. E quando a gente traz para a luz uma coisa que nos incomodou, isso nos deixa, isso perde, aquela situação perde a força, porque ela foi exposta. Então, aquilo que nos incomodava muito, ao colocar para uma pessoa que a gente confia, ao confessar essa situação que nos incomodava muito, ela perde a força de nos incomodar. Essa situação vai se esvaindo, sabe? Quebre os ciclos, tá? Outra atitude. Se você percebe que você hoje é duro com seus filhos, você percebe que hoje você é grosseiro com seus filhos, com quem você ama de verdade, porque alguém no passado era duro com você, seja seu pai, sua mãe, seus avós, alguma pessoa de referência, um professor, não sei quem é que te causava esse tipo de situação. Hoje você é uma pessoa mais dura porque você passou por uma pessoa que era dura com você lá atrás. Entenda essa situação e mude o ciclo.
quebre esse comportamento. Resolva, olha, de hoje em diante eu não sou mais duro com os meus filhos. De hoje em diante eu sou uma pessoa carinhosa, eu sou uma pessoa amorosa, eu sou uma pessoa que trata com respeito quem está à minha volta, com carinho, com educação, porque eu não sou mais aquela pessoa eu não sou como aquela pessoa que lá atrás me tratou assim. Hoje eu sou uma pessoa nova, hoje eu sou uma pessoa que sabe tratar as pessoas da maneira como elas merecem. Então, rompa de maneira decisiva, de maneira eficaz, aquele comportamento que foi causado por alguém do seu passado. Rompa com esse passado. E muitas vezes a gente romper com o passado, é a quinta decisão, a quinta atitude, é substituir. Então, em vez de fazer a atitude de falar, de ralhar, de incomodar, de reclamar, de ser duro, você muda para uma situação de amor. Substitua aquele comportamento, aquela palavra que você tinha, por palavras novas. Substitua aquele tipo de comportamento por um comportamento novo. Se você tinha um hábito de se atrasar, você agora passa a ser reconhecido pelo hábito de ser pontual. Você muda o comportamento. Se você tinha uma dificuldade com a alimentação, porque você sempre se alimentou mal, porque havia um comportamento familiar de alimentação errada, você agora rompe com esse hábito, você muda o seu comportamento, você passa a comer aquilo que é bom. Se você tinha um problema com a bebida, se passava muitas vezes e precisava beber muitas vezes, porque as pessoas do seu passado, que você tinha como referência, bebiam muito, você agora decide mudar isso. E agora eu não vou mais beber, eu vou passar o final de semana sem beber. Eu não vou mais tomar nada esse final de semana, porque eu não quero passar do ponto, eu não quero ser como aquela pessoa do meu passado. Então eu vou romper com esse comportamento, eu vou substituir aquele comportamento que eu não gostava por um comportamento que me faz bem. Eu vou mudar aquilo que faziam comigo e que eu passei a fazer, eu vou mudar por uma situação nova. Eu não sei o que é, cada um tem a sua, né? Cada um tem a sua verdade, tem a sua realidade, mas você deve identificar, em primeiro lugar, o que te incomodava, o que no teu passado te trouxe para situações que hoje você vive, que você não gosta, para fazer com que você rompa com isso e mude e seja realmente uma nova criatura em Cristo, porque Ele pode te renovar, Ele pode te fazer avançar naquele desejo que você tem de evoluir, de crescer e de mudar. Se você não romper, muito provavelmente os seus filhos vão herdar o que você não resolveu. Se você não resolver as situações que te incomodaram, muito provavelmente você vai passar para frente aquela situação que te incomodou, você vai passar para frente para os seus filhos também, porque é o rompimento a nossa decisão de romper com o passado que nos transforma em seres novos e nos dá a condição de passar coisas novas para quem a gente ama. Deus não te chamou para sobreviver no passado, Ele te chamou para ressignificar com Ele e construir um futuro diferente. Você pode construir um futuro diferente, não importa o tempo de vida que você tem. Se você está achando que ainda já passou muito tempo, que você já é assim há muito tempo, você pode romper o seu comportamento que lhe incomoda a hora que você quiser. É uma decisão. E você pode ser o elo, né, que quebra a corrente de maldição da tua família. Você pode ser o elo, você pode ser aquela pecinha da corrente que, aqui não, aqui acabou. Aqui comigo é outra vida. Comigo não tem mais esse negócio de viver da maneira como a minha família vivia. Eu não quero mais aquele comportamento agora, é tudo novo. E daqui para frente vai ser algo novo na minha vida. Então é uma decisão, você pode ser esse elo a ser quebrado. O homem que virou a chave, que transferiu a dor, o que decidiu, comigo esse ciclo termina. Você pode ser essa pessoa que decide que agora aquele ciclo de maldição acabou. Aquele vício de cigarro que todo mundo da minha família fumava, acabou. Aquele comportamento grosseiro que todos os homens da minha família tinham, comigo acabou. Eu sou uma pessoa nova, uma pessoa que
ama, que demonstra o amor e que consegue ser firme, forte e amoroso, porque não existe nada não há fraqueza em demonstrar sentimento. A gente é forte quando demonstra sentimentos, a gente é forte quando ama, a gente é forte quando se coloca como uma pessoa que respeita as pessoas à nossa volta. Então essa mudança é uma decisão, tá? Então não aceite carregar o que Jesus já quebrou na cruz. Ele já quebrou todos os pecados, já quebrou todas as maldições quando ele se entregou por nós na cruz. Você é nova criação. Viva como tal, viva como uma nova criatura. Eu te aconselho a decidir, a entender aquilo que te encorajo a decidir conhecer, reconhecer aquilo que possa estar te causando dor hoje por causa do passado e romper com isso no dia de hoje. Vamos encerrar. Eu quero fazer uma oração com você, quero declarar paz na tua vida, decisões tomadas no dia de hoje. Eu declaro que no dia de hoje você vai tomar decisões, você vai entender aquilo que te incomoda no dia de hoje e você vai prosperar com muita tranquilidade, entendendo que você pode mudar aqueles comportamentos que te incomodavam no passado. Eu declaro um dia de próspero, com abundância, com fartura, com contratos assinados, com respostas recebidas, com avanços no teu trabalho, na tua vida, no teu esporte, na tua saúde, exames com bons resultados. Declaro saúde na tua vida, em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado, um dia maravilhoso e nos vemos amanhã nesse mesmo horário, 6h45. Estamos na sala do Meet, com ele aberto, a gente pode conversar. Estamos daqui a pouco mais colocando esse vídeo no YouTube também e o áudio no Spotify, para quem quiser ouvir enquanto dirige. Tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus.